Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula veremos como utilizar a declaração Select Into com SQL no SQL Server. A declaração Select Into permite selecionar dados de uma ou mais tabelas e inseri-los em uma tabela diferente. Na verdade, criar uma tabela diferente e inserir os dados provenientes de uma tabela que você já possui ou de mais de uma tabela. Um uso potencial do Select Into seria criar uma cópia de backup da tabela, tá? Já com seus dados incluídos. Então você faz o backup da tabela, fica com uma tabela à parte, tá? E pode utilizar se precisar restaurar uma tabela, substituir ou até mesmo para fazer testes. Tá? A sintaxe do Select Into é bem simples. Você dá um select comum, escolhe quais colunas farão parte. Aqui, por exemplo, eu coloquei o asterisco significando todas as colunas, mas podem ser quaisquer colunas. Into, nova tabela, from, tabela atual. Veja que interessante, o into vem antes do from. Tá? Por isso que a gente chama de select into, essa declaração. Então você seleciona as colunas, into, escolhe um nome para a nova tabela, aqui você digita o nome que você quiser para essa nova tabela, from, e aqui você especifica de qual tabela os dados serão copiados para a criação desta nova tabela. Tá? E aqui no nosso exemplo, estamos selecionando a coluna nome do livro e o ID do autor. Tá? Eu vou substituir para ISBN, por exemplo. Nome do livro e o ISBN do livro. Into, livro autor. Livro autor eu vou substituir para livro underline ISBN. Fica melhor assim. From, tabela livro. Where, ID livro maior que 2. Veja que você pode utilizar o filtro where também aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o nome do livro e ISBN de cada um desses livros. E vou criar uma nova tabela chamada livro ISBN. Tá? E os dados virão de onde? Virão from tabela livro. Mas eu não vou colocar todos os livros lá. Eu vou colocar apenas os livros cujo ID seja maior que 2. Tá? Se você omitir a cláusula where, você vai inserir todos os livros, todos os itens de uma tabela na outra. Tá? Usando a cláusula where, você faz uma filtragem, criando uma tabela que tem apenas os itens, os livros e ISBNs, cujo ID do livro é maior que 2. Então vamos experimentar o código lá no SQL. Vamos arrumar aqui o código. Isso, é mais legível dessa forma. Então, vamos selecionar as colunas nome, livro e ISBN. Into, livro, underline ISBN, será criada essa tabela. Tá? From, TBL livro, os dados virão desta tabela com destino a esta nova. Where, onde o ID do livro for maior do que 2. Tá? Então, apenas IDs de livro maiores do que 2. Vou fazer o seguinte, eu vou incluir o ID do livro também aqui. Porque assim a gente vai poder ver que os IDs incluídos foram apenas os que são maiores do que 2. Tá? Legal. Então, executar, comando concluído com êxito. Pronto, agora nós temos uma nova tabela chamada livro underline ISBN. Tá? Vamos dar um select tudo. Select tudo from livro underline ISBN para verificar. Ó, a tabela já foi reconhecida, já aparece aqui. Tá? E vamos verificar o conteúdo dela. Executar, está lá. ID do livro, nome livro e ISBN. Na verdade, o nosso ID do livro é maior que 100, né? Então todos foram inclusos, mesmo tendo colocado maior que 2 ali. Todos são maiores que 2. Mas está aqui, ID do livro, nome livro e o ISBN. Apenas as 3 colunas e uma tabela nova chamada livro underline ISBN. Posso guardar essa tabela e fazer o que eu quiser com ela depois. Se eu quiser criar uma tabela de backup com todos os campos, então você vai fazer da seguinte forma. Select tudo, into, vamos apagar aqui, select tudo, into, vou chamar de tbl livro underline backup, from tbl underline livro. Agora eu vou selecionar todas as colunas da tabela livro e vou colocar dentro de uma tabela chamada tbl livro backup. Então vai ser uma tabela idêntica à tabela livro, todos os campos
e não vou utilizar a cláusula where. Portanto, eu vou acabar utilizando, gravando todos os dados, todos os registros de uma tabela na outra. Então, basicamente será um backup. Tá? Então, executar, comando concluído com êxito. Agora temos uma tabela chamada TBL livro backup, que é igualzinha à tabela livro. Tá? Vamos comparar agora o conteúdo das duas tabelas. Então, vou fazer da seguinte forma. Vou dar 2 selects aqui. Select tudo. Opa, aqui está errado. Isso vem para cá. E isso a gente apaga. Então, veja que interessante. Selecione tudo da tabela livre backup. E embaixo, selecione tudo da tabela livre. Então, vou fazer 2 selects. Um na tabela livre backup e um na tabela livre para mostrar que o conteúdo de ambas é igual. Então, executar. É interessante, você pode executar os 2 selects simultaneamente, que o SQL Server mostra os 2 resultados aqui embaixo. Você vai perceber que os resultados são idênticos. As mesmas colunas, para o primeiro item, que é o livro backup, e para o segundo item, tá? E os mesmos conjuntos de dados. Legal? Então tá aí, temos uma tabelinha de backup agora da tabela livre. Esse é um dos usos possíveis do Select Into. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado também. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal Boson Treinamentos e curta lá a nossa página do Facebook, Boson Treinamentos. Legal, pessoal? Então é isso aí e até a próxima.